A paz do Senhor. Gostaria de falar sobre a ressurreição de Jesus e a nossa Páscoa, que é o Senhor. No Evangelho segundo São Mateus, traz uma passagem bastante interessante e diz o seguinte: Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. Está lá em Mateus 28, versos 5 a 7. A ressurreição de Jesus Cristo foi o acontecimento que impactou o início do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria apenas um grande profeta que viveu entre os homens. Se ele não tivesse ressuscitado, é bem provável que o cristianismo não existisse, ou se existisse, seria de uma forma fraca e de pouco significado. Pois, como disse Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé seria vã. A ressurreição de Jesus foi muito mais do que ele se levantar da sepultura. Foi mais do que vencer a morte, foi mais do que provar aos discípulos que ele era o Filho do Deus vivo. A ressurreição de Jesus foi como colocar um marco na humanidade. Foi abrir a porta do caminho, da verdade e da vida. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou, era o primeiro dia da semana. Ele estava dizendo com isso: buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Ele é o primeiro em tudo. Ele é o Senhor. A Bíblia nos fala que houve grande terremoto e que o anjo do Senhor havia movido a pedra. Os guardas ficaram com medo. Homens que estavam acostumados em guerras e batalhas e enfrentarem muitos exércitos, agora estavam tremendo, pois estavam cientes que o que estava acontecendo diante dos seus olhos era algo sobrenatural, algo que estava acima, aleluia, das forças humanas. Elas vendo tudo aquilo, por certo, tremeram. Com certeza elas ficaram com medo naquele momento, mas o anjo disse para não temerem, sim anunciarem que Jesus havia ressuscitado. As palavras proferidas pelo anjo do Senhor não poderiam ter tido uma escolha melhor. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Que palavras profundas. A sociedade atual, mesmo estando ciente da ressurreição de Jesus, mesmo sabendo do significado da Páscoa, mesmo sabendo que Jesus é Deus, ainda assim cria artifícios questionáveis e, como amuletos, vendem para as pessoas. E o mais triste é que a maior parte vai na mesma correnteza. Parece com que havia no Egito Antigo no tempo dos hebreus. Os hebreus estavam tão envolvidos com a cultura egípcia que muitos deles, é bem provável, usavam de colocar preces a outros deuses nos umbrais das portas de suas casas a fim de conseguirem proteção. Por isso Deus disse naquele dia a Moisés: passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque minha é a salvação. Vocês precisam esquecer os deuses antigos e adorar somente a mim. E disse mais, o Senhor disse mais: e comam depressa, pães ázimos, sem fermento, porque vocês vão sair logo, suas vidas vão mudar. E quando eles comemoraram a Páscoa, naquele dia, eles estavam dizendo: ainda nós não vimos a libertação, mas nós já a recebemos. Isso nós temos uma lição para cada um de nós. Louve a Deus antes de receber as bênçãos, porque elas estão vindo para você. E Páscoa, ou Pechá, é passagem, mas é mais do que passagem. É uma passagem por cima. Deus nos traz a vitória sobre os nossos inimigos, e é isso que devemos lembrar. Glória a Deus. O verdadeiro sentido da Páscoa deixa de ser Jesus e sua ressurreição para se tornar, nos dias de hoje, coelhos e ovos de chocolate. Os homens sempre estiveram ligados ao tipo de amuleto, alguma coisa psicológica, algum ídolo, algum tipo de idolatria.
Temos aqueles que creem no Sudário de Turim, ou no chamado Santo Sepulcro em Jerusalém, ou outro objeto, um lugar que alguém possa testemunhar de uma forma visual, de uma forma física. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus mostrou em sua ressurreição que o homem que deseja segui-lo e servi-lo precisa apenas da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas os homens, não todos, graças a Deus, mas muitos, e por que não dizer a maioria, dependem de santos, dependem de ídolos, dependem de fitas, de imagens, esquecendo-se que se Jesus quisesse isso, ele mesmo teria deixado o seu rosto gravado dentro de um túmulo, ou então em uma pedra. Ele teria talvez deixado até mesmo a ordem para o anjo para que esculpisse a sua imagem lá dentro da sepultura. Fora da eternidade com Deus ficarão os idólatras, a palavra do Senhor nos diz, lá em Apocalipse. Jesus não deixou suas vestes para que os discípulos guardassem como um amuleto, nem tampouco deixou suas sandálias, não deixou um livro escrito para ser avaliado, não plantou uma árvore para ser cultuada, ou qualquer prova de sua passagem pela terra, ou da sua ressurreição. Ele não deixou sua escrita, não deixou sua marca na natureza, porque tudo precisa ser feito pela fé. O que ele deixou foi a certeza de que nenhum outro foi, ou será igual a ele. Ele deixou aos discípulos que estavam com medo e acabrunhados, ele deixou para eles a força, a certeza, a fé, a convicção, a direção, a esperança, o poder de que nenhum mal poderia ser forte demais contra eles. Que eles não precisassem temer nada, pois ele estaria presente em toda parte por onde estiverem. Quando Jesus ressuscitou, este mundo deixou de ser apenas um mundo onde se cresce, amadurece e morre. Ele provou que há uma eternidade. Ele provou que existe vida depois da morte. Ele mostrou aos discípulos e a todos nós nos dias de hoje que não devemos temer, mas confiar em suas promessas. Que devemos obedecê-lo a qualquer preço, pois nossa vida é uma passagem por cima, é uma pechá, é uma Páscoa, a caminho da eternidade. A passagem é oferecida a todos, o valor já está pago, mas você precisa da passagem correta para se encontrar com o Senhor. Ele é a nossa pechá, ele é a nossa Páscoa. Por qual passagem você tem decidido? Deixo isso para você meditar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fica na paz de Deus e tenha uma feliz Páscoa com o nosso Senhor.